Paz do Senhor, adoradores, eu sou David Santana, sejam bem-vindos para mais um vídeo com uma palavra que com certeza vai levar vocês a refletirem sobre o que muitas pessoas fazem, que de repente você faz e que é importante para fazer com que muitas pessoas permaneçam na presença de Deus ou muitas vezes saiam, dependendo da forma que você aborda. Se você está interessado, roda a vinheta. Deus está no controle, Ele sustenta tudo com as suas mãos. Galera, como diz o tema, e eu quero abrir isso um pouco mais aqui, tem pessoas que gostam de fazer o papel do diabo aqui na Terra e elas têm muita facilidade de fazer isso, que é o fato delas julgarem, apontarem o dedo para você, dizendo quando você faz algo que é ou não é de Deus, quando você está na presença de Deus ou não. Elas gostam de ser assim, sabe, o termômetro, elas gostam de querer que você entenda que através do que ela pensa é que Deus está com você ou não, independente da situação que você passa ou não. Por que eu resolvi abordar esse tema? Eu resolvi porque já aconteceu na minha vida e acontece com pessoas próximas de mim que elas não podem estar indo à igreja com a mesma frequência, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de um motivo qualquer. E aí que vem a insinuação das pessoas de dizerem que porque você não está indo com a mesma frequência na igreja ou porque você deixou de ir por algum tempo, você já está desviado. Basicamente as pessoas já passam a não te cumprimentar tanto com o paz do Senhor na rua, já começam a te olhar diferente. E isso é a pior discriminação que o cristão pode cometer com o outro. Você não sabe de nada. Então vem aí algumas comparações para você entender que, primeiro, você não é juiz, somente Deus tem o papel de julgar. E outra, quem é acusador, nós sabemos e já dissemos no começo do vídeo, é o diabo. Não pegue esse papel para você. Por que você está interessado no cargo? Então, não sei. Eu acho interessante você deixar isso para lá. Por quê? Quem tem que aceitar a condição que a pessoa está, seja lá qual for o motivo dela estar não tão frequente na igreja ou de certa forma distante, é Deus. Você não sabe como ela está na casa dela, você não sabe se ela tem adorado a Deus, você não sabe como está o coração dessa pessoa, porque muitas vezes, e eu vou te dizer bem a verdade sobre isso, muitas vezes a pessoa que está em casa está com o coração mais voltado para Deus do que você que vai na igreja de domingo a domingo. É uma coisa para se pensar. Não é só estar em todo culto que quer dizer que você está adorando a Deus, nem que garante salvação. O que garante salvação? É você estudar a palavra, meditar nas coisas de Deus, ser praticante da verdade, pregar o evangelho onde quer que você vá, praticar o amor. E muitas vezes a pessoa está lá na igreja de domingo a domingo, mas está pecando, está ficando com outras pessoas na rua, está dizendo mentiras, está fofocando sobre a vida do próximo, que inclusive esse negócio de dizer que um ou outro é desviado já é de certa forma uma fofoca, porque gostam de disseminar isso, né? Ao invés de irem atrás da pessoa para tentar descobrir o que foi que aconteceu, por que aquela pessoa não está tão frequente mais como já foi um dia. Não, preferem tratar ela de forma diferente. Assim como eu já estive nessa condição, não param você na rua para perguntar o que aconteceu, precisa de alguma ajuda com alguma coisa, vamos ao próximo culto, sei lá. A pessoa não sabe se a pessoa está triste, magoada, o que foi que aconteceu, porque o importante para você que é cristão é o quê? É ajudar essa pessoa a resolver esse problema para que ela esteja em comunhão novamente. Esse é o nosso papel, mas a gente prefere fazer o papel inverso, do acusador, como eu já falei. Agora a comparação que eu falei que ia fazer é a seguinte: vamos nos lembrar que antes de Jesus fundar a igreja ali com os apóstolos, não se tinha culto regular como se tem hoje. Vamos nos lembrar atentamente disso. Na época de Abraão, de Moisés, eles se reuniam no templo lá para meditar sobre as coisas de Deus, mas não era lá aquela coisa regular. Nos tempos mesmo de Jesus, era uma vez ao ano que eles iam adorar a Deus. E isso fazia de algum deles menos próximo de Deus ou menos praticantes da verdade? Não. Eles eram aceitos por Deus. Não estou dizendo isso para incentivar a pessoa a não ir à igreja. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que Deus não muda. Isso é a primeira verdade que você tem que colocar na sua cabeça. E se Deus aceitava essas pessoas que já praticaram tantas coisas grandiosas que a gente não praticou nem metade, por que Ele não nos aceitaria na condição de coração de adorador, de sinceridade, seja lá qual for o motivo? Lógico que tem que ser resolvido. É lógico que a gente tem que estar na igreja adorando a Deus. É lógico que a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. Reforço isso para não ser entendido de forma contrária. Estou dizendo que, por exemplo, se você conhece uma pessoa que está enferma ali, né? Uma pessoa idosa, esse é um exemplo. E essa pessoa está com possibilidade de ir para a igreja e ela tem ficado em casa. Já se passou 2, 3 meses, a pessoa não tem condição de sair de casa e ir para a igreja. E por causa disso ela está afastada de Deus? Eu acho que não, hein? De repente ela está adorando mais a Deus do que você
que está indo frequentemente. Eu nunca entendo e nem nunca vou entender por que as pessoas enfiaram na cabeça de qualquer um que vai para a igreja que ela tem que estar em todos os cultos, em tudo que é feito pela igreja. Em primeiro lugar, Jesus veio para nos libertar, mas os humanos insistem em nos prender. Quer dizer que se você não está em tudo da igreja, você já não tem compromisso, você já não quer nada com nada. Segundo eles, é isso daí. Isso não existe. Não estou falando que não é para você estar. Se você pode estar, se você tem essa disponibilidade de tempo, se você tem isso no seu coração, vai te fazer muito bem, assim como sempre me fez muito bem enquanto eu tive tempo, enquanto eu estive solteiro, e deu para fazer tudo que eu pude, até nas madrugadas adentro. Só somou para minha vida. Então eu altamente incentivo isso, mas ao mesmo tempo falo que você não se culpe, porque tem novos convertidos que trabalham, tem filho, tem outras responsabilidades, e aí, porque elas não vão para a igreja alguma vez, porque elas perdem alguma programação, elas se sentem péssimas, elas se sentem desviadas, e não é bem assim. Se você tem esse tempo para dar a Deus, dê, mas não precisa ficar se martirizando, pensando que você é menos crente do que outros que vão ali na igreja. Às vezes você vai uma vez na semana e você tem tido a vida mais consagrada do que aquele que vai em tudo que existe na igreja. Se você quer se prender a alguma coisa, se você quer se prender a palavras, se prenda às palavras de Deus, ao conhecimento do que está na palavra, do que é da Bíblia, do que vai alimentar de fato a tua alma, não tanto ao que o homem vai forçar você a fazer. Lógico que para assumir um cargo, para fazer alguma coisa diferente dentro da igreja, vai exigir um preparo, vai exigir um tempo aí de você estar mais na igreja, estar participando de tudo para pegar uma certa experiência, mas faça isso conforme você tiver esse tempo. Tem gente que larga o emprego para estar na igreja, aí passa 3, 4, 5 anos e não consegue um emprego. Muita gente vai dizer, não conseguiu um emprego por falta de fé. É isso que é o mais engraçado. Você largou uma coisa que supostamente Deus deu para você, que foi um emprego, que emprego já não tá a coisa mais fácil do mundo, você pega e larga ainda, né? Isso já é uma coisa. E aí você depois fica culpando a Deus. Poxa, eu larguei o emprego para poder assumir essa responsabilidade na igreja. Onde é que está o meu Deus agora que eu estou passando necessidade e Deus não me vê? Ô, meu querido, não era para você largar o seu emprego. Pergunte sempre a Deus as coisas que você tem que fazer. Não vai perguntar a homem não, porque tem pastores e tem pessoas que são tão bitoladas com as coisas que acham que esse tipo de coisa vai te levar a algum lugar. Tem gente que incentiva a dar o trízimo, que não sei de onde tiraram isso, que ainda é mais uma parte do seu salário que vai. Tem gente que incentiva você a doar o seu salário inteiro e dizem que isso é atitude de fé. De fé que acrescenta a quem, querido? Fala pra mim. Porque se você doar o seu salário inteiro, claro, a menos que você não pague aluguel, você esteja numa condição que você mora aí com seus pais, você ainda pode fazer uma coisa dessas aí que com certeza Deus vai receber bem. Mas se você não está nessa condição, o que você vai fazer? Vai passar fome, vai passar necessidade e depois vai ficar culpando a Deus aí porque não deu, né? A sua atitude de fé não foi o suficiente, mas quem te incentivou? Foi Deus ou foi o homem? Lembre-se sempre disso, você tem Deus para falar com você. Tem gente que fala, Deus nunca falou comigo, eu nunca ouvi a voz de Deus. Tá, se você nunca teve essa experiência, já vou te dizer que é uma coisa mansa. Deus não vai falar tão audivelmente quanto um homem fala com você, como uma mulher fala com você aí fisicamente. Deus vai falar de uma forma especial, tão interna, e vai confirmar isso, que o seu sentimento vai explodir de uma forma que você vai entender que aquilo não está vindo de você, aquela voz não vem de você, e aí você sabe que é Deus. Essa é mais ou menos a sensação. Quando Deus fala comigo, é quando eu estou resolvendo alguma coisa e eu falo, Deus, eu não sei como resolver, eu não sei como tratar essa situação, como é que eu faço agora? E aí eu sentado meditando, me vem a sugestão, a forma de resolver, faça isso, faça isso, faça isso. E aí eu entendo, cara, eu não poderia ter me auto-sugerido isso porque eu não sabia o que fazer até então. É assim que Deus vai falar com você. Se você quer tomar uma atitude de fé, se você quer fazer uma coisa para Deus, pergunte a Ele se vai ser bem aceito, se não é hipocrisia, se não é uma coisa que Ele não quer de você, que não vai ser necessário, ou que vai te sacrificar de uma forma que não tem necessidade nenhuma. Porque às vezes é sacrifício de todo. Você trabalha, mora sozinho, paga aluguel, paga, sei lá, uma pensão, alguma coisa, você pega e dá o seu salário para a igreja, você está querendo que Deus te dê o quê? Deus vai te dar o quê? Vai te dar uma orelhinha de burro, porque quem mandou você fazer isso? Porque você quis ou de repente por orientação humana de pastores e pessoas que têm o entendimento deturpado da palavra de Deus aí. E é nisso que você tem que pensar, e não é nessas ciladas que você tem que cair para entender. Basicamente, englobando tudo que eu estou dizendo aqui para você, é o seguinte:
menos religiosidade, menos de opinião humana e mais de Deus na sua vida. Não fique se sentindo tão mal se você faltou um culto, se você faltou uma reunião, se você faltou qualquer ocasião da sua igreja, porque saiba disso, Deus é onipotente, onipresente. Por que a gente cantou tanto esse ano na igreja? Essa casa é a sua casa, nós deixamos ela para você. É porque Ele habita aqui, meu querido, dentro de mim e de você. Então não importa onde você estiver, se você continua seguindo as leis do Senhor, se você sabe a importância dos mandamentos do Senhor, se você divulga o nome de Cristo para todo lugar, se você se abstém de pecar, Deus já está morando em você. Deus não deixa de morar em você porque você passou uma semana sem ir para a igreja, um mês sem ir para a igreja, mas volte. Assim que você puder, volte, porque lá você pratica coisas que dificilmente você vai praticar sozinho, que é mais leitura da palavra, uma adoração durante o louvor, um mover sobrenatural, a manifestação de um dom, um cuidado de pessoas que estão ali que podem te ajudar a passar por alguma situação, o compartilhamento de experiências. Tem muitas coisas que lá na igreja você vai adquirir de uma forma que talvez você sozinho não vai ter aquela oportunidade. Então eu friso as duas coisas. Deus pode estar com você sim, com você estando em casa, mas é muito importante você também estar na igreja. Una essas duas coisas, saiba que Deus habita em você, está com você e não vai te deixar em nenhum momento, por nenhuma circunstância. É por isso que tem gente que no final da vida, depois de ter passado um ano de cama, ainda se encontra com Cristo, porque Jesus não abandonou ela nem por um instante. Pensa bem nisso, julgue menos as pessoas que você conhece que passam por situações assim. Ela está em casa, você sabe que, de repente você sabe de alguma coisa que ela passou, que está passando, que está levando ela a estar em casa, não fica julgando. Não deixa de passar por ela sem dar a paz do Senhor. Vai até a pessoa, conversa com ela, tenta aconselhar, tenta ajudar, tenta entender o que ela está passando, para ver se de repente você não pode fazer com que ela esteja lá novamente sentadinha no banco adorando a Deus, ou fazendo aquilo que ela amava fazer na casa do Senhor. Menos juiz, mais ajudador, mais amor do Senhor para todos nós. Eu tenho certeza que é isso que Jesus quer de nós. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Veja esse vídeo aqui que eu estou colocando aqui do lado, que também é uma coisa muito importante para a sua vida de cristão, que pode ajudar o próximo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!